O que é destaque nesta segunda-feira? Estado vai entregar mais de 1.700 títulos definitivos de imóveis nas zonas leste e norte de Manaus. Barco que vinha de Maués com 38 pessoas a bordo naufraga no Rio Amazonas. Relatório da violência. Jovem negra tem 2 vezes mais chance de ser morta no Brasil. Aborto, plano de saúde e porte de arma estão na pauta do Congresso esta semana. Senado fará esforço concentrado para votar propostas às vésperas do recesso. Ministros usam voos da FAB para dar carona a parentes e lobistas. Polícia Federal está nas ruas com a Operação Límpidos. Diretor do Fluminense é preso em nova fase de ação contra fraude em ingressos. O Unicef alerta para tráfico de menores por encomenda no mundo digital. Eleições na Venezuela. Maduro diz que venceu em 90% das prefeituras disputadas. Homicídios e acidentes de trânsito mataram 8 no final de semana. O bairro Monte Sião foi o mais violento, com 3 execuções. Morro da Liberdade, irmão que espancava a irmã grávida acaba morto pelo cunhado com 14 facadas. Homem é morto na rua com 2 tiros na cabeça no Alvorada. É o Jornal da Manhã que começa agora, 5h48 em Manaus. Rádios que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM, Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM, Canutama. Panamá FM, Inhanamá. Maraã FM, Maraã. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária em Urucurituba. Independência de Maués. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupã e Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM, Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuanã. Iranduba.net. Gospel 7, Manacapuru. Web Rádio Circuito FM de Altazes. 5h49. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade de chuva é de 85%, com temperatura máxima de 30 graus. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros, com temperatura máxima de 33 graus Celsius. Manaus amanhece de tempo instável e com 24 graus de umidade no ar. 24 graus de temperatura e 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. Segunda-feira, 11 de dezembro. Hoje é dia de São Damaso I. Também é o dia do agrimensor, dia do arquiteto, dia do engenheiro e o dia do tango. Chegamos aos 345 dias do ano e faltam 20 para terminar 2017. Entre os dias 4 e 6 da semana passada, quando foi divulgada a última leitura, o nível do Rio Negro em relação ao mar estava em 19 metros e 38 centímetros, depois de subir 6 centímetros. Mesmo em meio a muitas nuvens, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens, segundo informações do Infraero. Datas e fatos. Registros da história. 1826, Imperatriz Maria Leopoldina morre de parto, fazendo crescer a influência da Marquesa de Santos. 1981, Javier Pérez de Coelha é eleito secretário-geral das Nações Unidas e um incêndio destrói 18 dos 22 andares do edifício Barão de Mauá, no Rio de Janeiro. 2016, atentado na Catedral Ortodoxa Copta de São Marcos, sede do Papa da Igreja Ortodoxa Copta, no distrito de Abásia, na cidade do Cairo, capital do Egito, deixou 25 mortos e 49 feridos. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Ponte Rio Negro ganhará uma nova iluminação cênica e de segurança nesta semana. O vermelho e o branco vão dar a cor à nova iluminação em alusão ao Natal, tanto para embelezar a ponte ícone da cidade, Manaus, quanto para reforçar a segurança da população que transita diariamente por lá. Inaugurada no dia 24 de outubro de 2011, a ponte instalada sobre o Rio Negro é uma obra símbolo da região metropolitana que interliga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, em direção à rodovia M70. A ponte possui 3,6 quilômetros de extensão, 3.595 metros e 185 metros de altura. A iluminação será inaugurada no próximo dia 15. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, e o tempo, como é que está aí na área onde você se encontra? Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, zona norte-leste, deixamos a norte nesse momento
já estamos na leste. Tempo nublado, oferecendo possibilidade de chuva, Paulo. Tá bem nublado, tempo muito fechado por aqui. Peregrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade no final de semana. Pronto-socorro Platão Araújo bem movimentado, Paulo, principalmente na madrugada de sábado para domingo, de ontem para hoje também tivemos uma movimentação mais menor do que de sábado para domingo. Agitou também no pronto-socorro João Lúcio, de sábado para domingo foi maior o número de ocorrências, já de ontem para hoje também foi menor. A movimentação foi intensa na Ponte Rio Negro nesse final de semana, Peregrini? Sim, Paulo, principalmente, né, no sábado, a partir da tarde, quando muita gente se deslocou, na sexta-feira também muitos carros, a volta ontem teve muito carro na pista, Paulo. Hoje, pela madrugada, a gente já notava também uma movimentação muito intensa na Ponte Rio Negro, principalmente de lá para cá, muita gente se deslocando nessa madrugada, as pessoas que passaram aí a sexta-feira aí no feriado, também o sábado, domingo aproveitando, ou muitos já vêm direto para o trabalho através da ponte, Paulo. Tivemos muitas mortes no final de semana, Alberto Peregrini. Sim, Paulo, a maioria delas por execução. A gente chama a atenção, pede a atenção do ouvinte para o grande número de homicídios que ocorreu aí no bairro Monte Sião. Apenas nesse final de semana, 3 pessoas foram assassinadas na comunidade Monte Sião, que fica dentro do bairro Jorge Teixeira. O que chama atenção é essa briga em família. O irmão espancava a irmã grávida e acabou morto. Como é que aconteceu isso, Peregrini? Estava bêbado, Paulo, estava embriagado, estava se embriagando ontem, né, no final de semana, e de repente teve uma discussão com a irmã, uma discussão besta, boba. De repente essa discussão foi se acalorando e ele resolveu agredir a irmã dele, que está grávida. O companheiro dela, o marido dela, não gostou, resolveu intervir na briga e acabou matando o cunhado a facadas. Quantas facadas foram, Peregrini? 14 facadas espalhadas pelo corpo, Paulo. O homem estava irado, não é isso? Completamente, né? Ao ver a mulher grávida apanhar, qualquer um, né, teria uma reação desse tipo. Esse irmão aí morreu, mas não era boa pisca, não. Tivemos também um acidente de trânsito. Onde aconteceu? Acidente de trânsito ocorrido, Paulo Guerra, na área do bairro Puraquequara, né? Houve um acidente de trânsito, um rapaz foi atropelado e foi levado ao pronto-socorro Chapô Prevô, esse localizado na colônia Antônio Aleixo, mas infelizmente veio a morrer. O homem passeava pelas ruas do bairro do Alvorada. O que aconteceu, Alberto Peregrini? Encontrou com a morte, Paulo. Em uma das esquinas desse passeio, ele encontrou com a morte. E a morte veio através de um homem não identificado que estava a pé e já estava esperando por ele, na realidade. Quando chegou, ele atirou e não levou absolutamente nada. Ele veio tão somente para matar esse homem no Alvorada. Muitos acontecimentos relacionados com mortes têm acontecido lá em Itacoatiara, Peregrini. E esse final de semana não foi diferente. Não foi diferente, uma outra morte no município de Itacoatiara. Paulo Guerra, esse homem que morreu lá no município de Itacoatiara, aparenta aí 30 anos de idade, foi assassinado a facadas, né? E a vítima, Paulo, já tinha passagens pela polícia por roubo, por tráfico, por furto e também por homicídio. Ele já tinha matado um e ontem, Paulo, ele foi morto na ponta de uma faca. Pois é, deixou de ver o Papai Noel chegar, né, Peregrini? Esse daí não vai ver Papai Noel chegar esse ano, Paulo. Eu sei que você é um grande admirador do Natal. Aliás, muito bonito aqueles pisca-piscas que eu vi você comprando. Ainda bem que você viu. Aliás, só você viu. Peregrini, bom trabalho e até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto, Paulo Guerra, com essas e outras informações, interagindo com o nosso ouvinte, Paulo. Eu quero agradecer aí a população do município de Iranduba. Nós estivemos no evento lá, a inauguração da Praça dos Três Poderes, o carinho das pessoas com a difusora, com o Jornal da Manhã, com o programa do Valdir, uma coisa impressionante realmente. Paulo, se eu não tirei 50, 60 retratos, tirei mais, rapaz. Muita gente com muito carinho, com todos nós da difusora, especialmente aí com a programação matinal. As pessoas chegam, abraçam, agricultores que vieram lá das comunidades, que vieram de Canoa, de Lapeta, muita gente procurando e perguntando como é que é o Valdir, como é que é o Paulo Guerra. O carinho do ouvinte do interior é muito grande conosco. É bom lembrar que o programa do Valdir começa às 7 horas da manhã. Oi?
Vamos lembrar que o programa do Valdir começa às 7 horas da manhã. Agora é o Jornal da Manhã que está no ar. Pois é, Paulo, mas também vamos daqui a pouco aí trabalhar também no programa do Valdir e vamos também daqui a pouco chegar com o nosso noticiário policial dentro do Jornal da Manhã. Até daqui a pouco. A embarcação Nossa Senhora do Rosário naufragou na tarde de ontem no Rio Amazonas, nas proximidades da Ilha do Risco, em Urucurituba. Segundo informações dos bombeiros, 38 pessoas estavam no barco. Ninguém morreu. Os passageiros foram levados para Itacoatiara. A embarcação havia saído de Maués, onde estava acontecendo a 38ª Festa do Guaraná. Durante a viagem, o barco teve um problema e o comandante encostou a embarcação na beira do rio. A corda usada para amarrar o barco não aguentou e rompeu com a correnteza. Em seguida, a embarcação aderrou. Em nota, a Marinha informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. A abertura das inscrições para concurso de defensor público vai acontecer no próximo dia 14 até 16 de janeiro. E a reabertura das inscrições do concurso de servidores para o cargo de analista judiciário nessa segunda-feira, com encerramento dia 20. A titular da segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Iranduba, promotora Carla Santos Guedes Gonzaga, notifica as seguintes pessoas a comparecerem à sede do Ministério Público naquele município no dia 13 de dezembro, a próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Edilson Lima de Oliveira, Leocídia Silva de Oliveira, Maria Santana do Nascimento e Virgínia Nogueira Cruz. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do estado, Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. A alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Oscar Bocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan, em Beruri. Show dos bairros em Altazes. Voz Web Rádio, em Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio. Web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura, no repartimento do Tuiué. Big Bom, em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Boba, e Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramo. O tempo é instável em Manaus, com temperatura de 24 graus 5 décimos. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINE, está selecionando trabalhadores para 21 vagas de emprego nesta segunda e terça-feira. A empresa contratante que solicitou para não ter o nome divulgado está ampliando as atividades em Manaus, por isso seleciona os servidores para compor o quadro de funcionários. A seleção de candidatos começa hoje no posto do Cine Amazonas, na Joaquim Nabuco. As vagas oferecidas são para engenheiro civil, auxiliar de engenharia, ajudante de topografia, advogado com perfil civil e experiência em contratos, engenheiro de topografia, ajudante de laboratório, laboratorista, especialista de perdas, gerente de perdas, mecânico de manutenção, analista de gestão e desempenho, analista administrativo júnior, comprador, técnico de automação, bibliotecário, auxiliar de campo, coordenador de comunicação e marketing, analista de recursos humanos, analista administrativo, eletricista e almoxarife. Os interessados devem procurar o local a partir das 8 horas, munidos de currículo e carteira de trabalho para comprovar a experiência profissional. Milhares de pessoas foram à Praça dos Três Poderes na noite do último sábado para participar da festa de reinauguração daquele espaço público que ficou fechado por mais de 2 anos esperando por reforma. A festa organizada pela Prefeitura de Iranduba também comemorou os 36 anos de emancipação política do município, completados no sábado. Durante a festa, o prefeito Francisco Gomes anunciou ao público a realização do Réveillon na praça daqui a 20 dias. A decisão do governo federal de construir um presídio de segurança máxima em Iranduba volta à rodada de discussões na manhã de hoje. Uma audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores vai debater o assunto logo mais a partir das 9 horas da manhã. Com o tema Natal com Mais Amor, o tradicional espetáculo de Natal do governo do estado, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura em parceria com o Fundo de Promoção Social, estreia no dia 17 no Teatro Amazonas. O concerto será apresentado em 2 sessões às 18 e 20 horas com acesso gratuito. 6 horas e 6 minutos em Manaus. A Universidade Aberta da Terceira Idade, UNAT, da Universidade do Estado do Amazonas, receberá homenagem em sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado. A solenidade acontecerá amanhã às 10 horas no plenário Rui Araújo. A homenagem à instituição e seus servidores reconhece o papel essencial da instituição na contribuição aos estudos sobre o envelhecimento humano por meio de atividades de ensino.
pesquisa, extensão e assistência à população envelhecente no estado do Amazonas. Uma iniciativa para realizar a coleta, a destinação ambientalmente correta e a descontaminação de lâmpadas começará a funcionar no Amazonas ainda nesse mês de dezembro. 5 postos de coleta receberão lâmpadas domésticas em Manaus. O programa será implantado pela Reciclos, Associação Brasileira para a Gestão de Logística Reversa, que é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais produtores e importadores de lâmpadas do Brasil com o objetivo de promover o sistema de logística reversa. Atualmente a associação conta com 71 empresas associadas. A Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, informou que realizou com sucesso o procedimento neurocirúrgico em um paciente de 14 anos oriundo do município de Barcelos e que está internado na unidade de saúde com quadro de encefalite viral. Segundo a Fundação, o procedimento foi realizado neste fim de semana e teve o objetivo de medir e controlar a pressão intracraniana do paciente, que segue na unidade de terapia intensiva pediátrica. O quadro clínico do jovem ainda é considerado grave, porém estável. O jovem é irmão de um adolescente de 17 anos e de uma menina de 10 anos que morreram aqui em Manaus após serem atacados por morcegos das comunidades de Tapira, em Barcelos. Ambos foram diagnosticados com raiva humana. Ele deu entrada na fundação no dia 2 de dezembro. A Secretaria de Política Fundiária vai entregar 1.760 títulos definitivos de imóveis para moradores de 7 bairros das zonas leste e norte de Manaus. A entrega será no próximo sábado, dia 16, às 9 horas, na Escola Estadual de Tempo Integral Elisa Bessa Freire, que fica no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Serão beneficiadas famílias que residem nos bairros Amazonino Mendes, Tancredo Neves, Nossa Senhora de Fátima, Francisca Mendes, Raio de Sol, São José e Zumbi. A secretária de Estado de Política Fundiária, Paula Kanzler, destaca que essa é a primeira entrega de títulos deste ano, mas que está sendo definida uma programação em Manaus e no interior para 2018. Polícia. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite, da madrugada e desse início de manhã. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começando o nosso noticiário policial, Paulo Guerra, falando de ocorrências de pronto-socorro. Pronto-socorro João Lúcio, gigante da zona leste da cidade, recebeu uma pessoa vítima de pauladas pelo corpo. Esse homem levou várias pauladas no bairro Zumbi dos Palmares por volta de 19h30, era noite de sábado, quando ele levou várias pauladas e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Um homem vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em um bar localizado no bairro Jorge Teixeira. Eles estavam enchendo a cara, houve um desentendimento e um deles acabou dando uma paulada no outro. Pronto-socorro Platão Araújo, este localizado na Avenida Grande Circular, no coração da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de gargaladas de garrafa pelo corpo. As informações dão conta de que ele estava bebendo com a própria esposa. Conversa pra lá, conversa pra cá, houve uma discussão e a mulher dele o riscou com um gargalo de garrafa após ali uma conversa por causa de outra mulher. Ela dizia, depois de muito bêbada, que estava desconfiado dele, ele só fazia rir. Em uma dessas risadas, ele acabou sendo riscado com gargalo de garrafa e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 homens foram presos porque estavam desmanchando motos roubadas. Valdilson Ferreira Pereira e Sérgio Augusto Batista foram presos no bairro Jorge Teixeira. De acordo com os policiais da 30ª SICOM, era por volta de 16 horas quando a polícia recebeu denúncia via CIOPS, informando que em uma das casas lá do bairro havia um desmanche de veículo. A polícia foi até o local, descobriu o desmanche e apreendeu
peças e carros e prendeu os 2 bandidos. Mais uma ação da polícia aí tirando bandidos de circulação, não só em Manaus como também no interior do estado. Manuel Pereira dos Santos Júnior foi preso no final de semana suspeito de ter assassinado a facadas o Ricardo Dias Rodrigues em setembro do ano passado. No final de semana, o Manuel Pereira dos Santos Júnior foi conhecido como o autor do crime, bandido da pior espécie, e acabou sendo preso pela polícia, pelos policiais do município de Fonte Boa. Grande ação também da polícia, tirando esse perigoso bandido de circulação. 3 pessoas foram detidas e levadas para delegacias durante uma blitz policial da operação integrada da Secretaria de Segurança da madrugada de domingo, em bares, postos de combustíveis e também outros locais aí, como aqueles inferninhos que tem na zona leste da cidade. Todos foram levados aí para a delegacia e foram ouvidos pelo delegado. Muita polícia na rua, no sábado para domingo, de domingo para segunda. Nós observamos aí aquele comboio de viaturas fazendo operações aí, tanto na zona leste quanto na zona norte da cidade. No sábado, passava pela Avenida do Turismo, eu também não sou de ferro, me entreguei aos desfrutes, e na volta, na madrugada, muita polícia, muito policial, muita viatura na rua durante a noite e madrugada nas operações policiais na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o monstro do X-Salada está foragido. Uma jovem com necessidades especiais foi covardemente estuprada por um bandido até o momento não identificado. O bandido ofereceu um X-salada para uma jovem que é portadora de necessidades especiais. A jovem foi com esse homem desconhecido e ele aproveitou as necessidades especiais dela para estuprá-la. Um verdadeiro monstro. A polícia está bem próximo, acredito, de prender o monstro do X-salada. Ele, para levar a jovem para o matagal, disse que ia levá-la para comer o X-salada. Chegando no mato, ele a estuprou. O monstro do X-salada continua solto. Isso aconteceu ali na área da rua Leonardo Malcher, no centro da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem deu entrada no pronto-socorro da cidade, vítima de facadas pelo corpo. Ele recebeu as estocadas na área do bairro Zumbi dos Palmares, bastante ferido, com as vísceras expostas, sangrando muito. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido e está fora de perigo. Ele não corre risco de morte, apesar da agressão que sofreu. Ele foi rapidamente e muito bem atendido no pronto-socorro Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, a pedra bombou no Instituto Médico Legal. Daqui a pouco vai ter que fazer beliche lá no IML, porque só as pedras não tá dando jeito não. O negócio não foi fácil. Então vamos aos registros. Um homem, um marginal de 29 anos, atacou a facadas a própria irmã, aliás, atacou a murros, chutes, socos e pontapés a própria irmã. A irmã dele está grávida e ainda assim o malfeitor foi para cima dela. O agressor bateu e bateu muito. Nisso estava chegando o companheiro da mulher grávida que estava sendo agredida. Ele armou-se com uma faca, viu que a esposa dele estava sendo agredida, estava ali correndo risco de perder o filho, estava ali sendo agredida pelo próprio irmão. Ele pegou uma faca,
foi pra cima do irmão dela, do cabra que estava endiabrado, que a gente pode chamar de marginal, e desferiu 1, 2, 3, 10, 14 facadas pelo corpo do cunhado endiabrado, e não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele matou o próprio cunhado a facadas, porque o cunhado estava batendo na irmã dele, que está grávida e ainda, né, corre risco aí de perder a criança devido à agressão. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele não era boa pisca. Um homem até o momento não identificado, aparentando 30 anos de idade, foi assassinado a facadas. O crime aconteceu na cidade da Pedra Pintada, lá no município de Itacoatiara. A vítima tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, por furto, por homicídio, ou seja, o homem que morreu já tinha passagem por tráfico, já era ladrão, já tinha furtado várias vezes e era também assassino, e ontem foi assassinado no final da tarde. A pessoa disse para mim, né, a pessoa que me passou a informação lá do município de Itacoatiara, me dizia assim: escuta ainda, Pelegrino, esse daizinho que morreu, aquele não era boa bisca não, ele foi, mas já foi tarde. Assim me disse a minha fonte lá no município de Itacoatiara. Valeu. Um homem até o momento não identificado, 35 anos de idade, foi executado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. O crime aconteceu na tarde de ontem no bairro Alvorada. Pode ter sido um crime por acerto de contas. A vítima levou 4 balaços pelo corpo. Aí não dá. Aí não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no bairro Alvorada, em uma das sarjetas do Alvorada, já que ele morreu em via pública, morreu no meio da rua. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o vento da desgraça soprou no bairro Monte Sião. Então vamos aos registros. Morte no bairro Monte Sião. Na noite de sábado para domingo, um rapaz de 22 anos de idade foi assassinado com 1, 2, 3 balaços pelo corpo. O crime aconteceu devido a um possível acerto de contas. Um carro misterioso passava pelo local quando um dos ocupantes do carro desceu e assassinou esse rapaz de 22 anos, que morreu na hora. Morte no bairro Monte Sião. Um senhor de 60 anos de idade foi barbaramente assassinado. Foi barbaramente assassinado a tiros. Um possível acerto de contas é o motivo do crime. Pode ter sido o motivo do crime. O crime aconteceu, repito, no bairro Monte Sião, onde a morte passeou nesse final de semana. Tá pensando que acabou? Outra morte no bairro Monte Sião. Um homem de 36 anos de idade foi assassinado a tiros e a facadas em um possível acerto de contas. As informações dão conta de ele morreu feio a modo, era muita bala, era muito tiro e ainda, como se não bastasse, levou algumas facadas pelo corpo. O bairro Monte Sião, nesse final de semana, o negócio não foi fácil. O vento da desgraça soprou e a morte passeou em um carro misterioso no bairro Monte Sião. Um
O homem, até o momento não identificado, foi assassinado a pauladas. Isso aconteceu no município de Iranduba, no loteamento Paraíso dos Pássaros, lá no município de Iranduba. Foi durante uma bebedeira com um amigo. Eles estavam bebendo. Os dois estavam bebendo, tirando gosto com limão, com mamão aquele limão Caetano, aquele negócio ruim, só desgraça. Tava ruim de dinheiro e o churrasquinho lá não tinha um queijo importado, não tinha queijo fino, então tiveram que tirar o gosto lá com caju e com limão caiano. De repente, houve uma discussão e um deles, muito embriagado, pegou um pedaço de pau e deu-lhe várias pauladas no seu companheiro de copo. As informações dão conta de que um estava falando da mulher do outro e acabou levando várias pauladas pelo corpo. As informações dão conta de que o homem que assassinou é conhecido lá na área como Sapo. O Sapo não gosta que digam para ele que ele já foi enganado pela mulher. Todo sapo não gosta que falem no nome do amante da sua mulher. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, aconteceu de novo. O homem que estava sendo uma das pontas de um triângulo amoroso. Ele se meteu na vida de um casal que vivia feliz e alegre. A mulher estava trilhando pelos caminhos da virtude e foi desencaminhada por um homem depois de muita conversa. Hoje ela vivia de descaramento com o próprio amigo do marido. Ele descobriu e deu-lhe uma facada que pegou no pescoço, Paulo Guerra, entre a clavícula e o pescoço, e esse homem deu entrada no pronto-socorro agora há pouco, depois de desencaminhar uma senhora que hoje é uma mulher descarada após se meter com um colega do marido. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O Santos quer Zé Ricardo em 2018, mas o técnico não pretende deixar o Vasco, com quem tem contrato de mais uma temporada. Zé ficou feliz com a procura do Peixe. Ele, porém, tem a ideia de cumprir o seu vínculo e ajudar o clube carioca na disputa da Libertadores em 2018. Com pouca chance de contar com Zé Ricardo, a nova diretoria do Santos, comandada por José Carlos Pérez, corre contra o tempo para definir o treinador e planejar o elenco para o ano que vem. Já a aventura do Botafogo é visto com bons olhos. Um profissional estrangeiro, a princípio, não está nos planos. Fora dos planos do Corinthians para a próxima temporada, o zagueiro Pablo ainda não definiu seu destino. De acordo com o empresário Fernando César, representante do atleta que pertence ao Bordeaux da França, há negociações em andamento com o Palmeiras. O Fluminense sonhava em contar com o experiente Paulo Autuori para compor seu departamento de futebol em 2018. As negociações para o ex-treinador assumir o cargo de diretor executivo de futebol, entretanto, chegaram a um impasse. Apesar do interesse mútuo no acordo, a parte financeira acabou travando a negociação. O domingo foi dia de treino para o Flamengo e Independiente, que na próxima quarta-feira decidem o título da Copa Sul-Americana em partida que será disputada no Maracanã. Em outros compromissos, o Flamengo iniciou a preparação para o duelo decisivo na sexta-feira e nesta manhã o elenco fez trabalho. Manhã de domingo fez trabalho físico seguido por trabalho técnico. Já o Independiente teve o compromisso pelo Campeonato Argentino na noite do sábado e jogando com o time misto, venceu o Arsenal Sarandi por 2-1 fora de casa. O Real Madrid chegou a Abu Dhabi neste domingo, onde irá disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Os comandados de Zidane vão tentar o bicampeonato. Caso confirme o favoritismo, os madrilenhos chegarão ao 6º título. O clube já se sagrou campeão do torneio em 1960, em 98, 2002, 2014 e 2016. O Santos empatou com o Internacional neste domingo por 1-1 na Vila Belmiro pelo Brasileirão de Aspirante. Com o resultado, o Colorado foi campeão do torneio, pois venceu o primeiro jogo no Beira-Rio por 3-1 no último domingo. Diego Cardoso, em chute cruzado, abriu o placar para o Peixe aos 46 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o time gaúcho voltou melhor e chegou ao empate aos 28 com João Anderson.
O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a $63,26, variação de 0,17% em relação ao fechamento da sessão anterior. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta segunda-feira em alta de 0,56% aos 22.938,73 pontos. A Organização Mundial do Comércio inaugurou neste domingo sua 11ª conferência ministerial na capital argentina. É a primeira vez que o evento é realizado em um país sul-americano desde sua criação em 1995. Nesta edição, é grande a expectativa para impedir a paralisação das negociações multilaterais entre os 164 membros da OMC e garantir a sobrevivência do órgão que regula o comércio internacional. A ONU estima que o mercado mundial de nanotecnologia crescerá 20% ao ano e chegará a quase 55 bilhões de dólares em 2022. Trata-se de uma nova fronteira de produção e uso de materiais artificiais. Como os efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente não são conhecidos, pesquisadores da ONU Meio Ambiente fazem recomendações de salvaguardas ambientais, mas eles ressaltam que não há motivos para exageros antecipados, como aconteceu com a tecnologia dos transgênicos e das células-tronco. Uma audiência na próxima sexta-feira deverá tentar esclarecer todas as dúvidas sobre o ponto mais polêmico do segundo processo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu na Operação Lava Jato. Os recibos de pagamento de aluguel do apartamento vizinho ao que ele vive em São Bernardo do Campo, utilizado pelo petista desde o final da década de 1990. Às 10 horas, o juiz federal Sérgio Moro irá ouvir duas peças-chave: o contador João Muniz Leite, que confeccionou os recibos, e o engenheiro Glaucus da Costa Marques, dono do apartamento, e assim como Lula, réu no processo. Tanto Leite quanto Costa Marques apresentaram versões contraditórias a respeito do pagamento dos recibos. 6h40. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e Receita Federal deflagraram na manhã de hoje uma operação para investigar o pagamento de mais de 150 milhões em propinas para acelerar a liberação de créditos tributários do fisco a empresas. Um auditor fiscal da Receita já foi afastado judicialmente. 8 pessoas físicas e jurídicas tiveram os bens bloqueados por suspeita de envolvimento no esquema. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão são cumpridos na operação batizada de Baixo Augusta. Eles têm como alvos residências e empresas na capital paulista e nas cidades de Caraguatatuba, Campos do Jordão, Cotia, Lins e Santana do Parnaíba. A investigação teve início a partir do acordo de delação premiada selado com executivos da JBS. Trata-se de um desdobramento da Lava Jato. Os delatores contaram que um auditor fiscal recebeu altas quantias de dinheiro para agilizar ilicitamente a liberação de recursos que a empresa teria a receber da Receita a título de créditos tributários. E o diretor de marketing do Fluminense, Arthur Mahmoud, foi preso hoje, junto com outras 2 pessoas, na Operação Límpidos, que investiga repasses de ingressos de partidas de futebol para torcidas organizadas, até mesmo para as que estão proibidas de entrar nos estádios. Além deles, foram detidos Leandro Schilling, chefe da Emplai, empresa de ingressos, e Alisson Galbão de Souza, presidente da torcida organizada Raça Flu. É a segunda fase da operação deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil. A ação visa o cumprimento de mandados contra dirigente do Fluminense, do Vasco, líderes de torcidas organizadas e funcionários da empresa responsável pelos ingressos dos jogos. Na semana passada, 3 integrantes de torcidas organizadas do Fluminense foram presos. Eles são acusados de receber ingresso da diretoria do clube e revendê-los a cambistas. Dirigentes e membros de torcidas do Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo também foram conduzidos coercitivamente a prestar depoimento. As últimas sessões do ano do Supremo Tribunal Federal foram reservadas para temas políticos. Estão na pauta uma ação do Ministério Público Federal para proibir a Polícia Federal de negociar delações e pedidos de político do PMDB para suspender o andamento da denúncia em que foram acusados junto com Temer. O STF tem mais 3 encontros marcados até entrar em recesso na semana que vem. O governo não mede esforços para votar na reforma da Previdência ainda neste ano. No fim de semana, Temer reuniu aliados mais uma vez para repassar a estratégia, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, saiu do encontro com uma nova data, dia 14. Segundo ele, é na próxima quinta que os deputados começarão a discutir a proposta em plenário. A votação está prevista para o dia 18. Conseguir o apoio necessário à reforma será a primeira missão do novo ministro da Articulação do Governo, Carlos Marum, que tomará posse na quinta.
O ano chega à reta final e o governo inicia a semana em uma corrida contra o relógio. O presidente Michel Temer disse ontem que a reforma da Previdência será aprovada, se não em 2017, no início do ano que vem. A declaração foi dada em entrevista pouco antes de embarcar de volta a Brasília. O presidente viajou a Buenos Aires para participar da abertura da 11ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, onde destacou em seu discurso que o Brasil deixou a recessão para trás. Às vésperas do recesso legislativo, que oficialmente começa no dia 23, os próximos 10 dias úteis de trabalho no Senado devem ser de esforço concentrado. O presidente da Casa, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, adiantou que, além de apreciar medidas provisórias que trancam a pauta, ele quer votar na semana que vem, no plenário, uma pauta positiva de propostas nas áreas de economia e segurança pública. A próxima sessão deliberativa do Senado foi convocada para amanhã às 11 horas. Apesar do esforço, Eunício admite que algumas propostas ficarão para o ano que vem. A Airbus, fabricante do avião da TAM, que explodiu ao sair da pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em 2007, vai pagar uma indenização de mais de 30 milhões a um grupo de familiares das vítimas. No acidente, 199 pessoas morreram. O acordo foi homologado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A Airbus, fabricante do avião, vai indenizar em mais de 30 milhões de reais um grupo de 33 familiares. De acordo com a Associação das Famílias, é a primeira vez que a empresa vai pagar uma indenização pela tragédia. Ministros do governo de Michel Temer usaram voos da FAB, Força Aérea Brasileira, requisitados com o propósito de cumprir agendas de trabalho para transportar parentes, amigos e representantes do setor privado. A carona a mulheres e filhos que não têm vínculo com a administração pública. A Folha de São Paulo levantou as informações por meio da Lei de Acesso à Informação. O decreto 4.244/2002, que dispõe sobre os voos, permite o uso da frota somente para o transporte de vice-presidente, ministro de Estado, chefe dos 3 poderes e das Forças Armadas, salvo nos casos em que há autorização especial do ministro da Defesa. A reportagem obteve dados de viagens feitas por 12 ministros. 6 deles levaram filhos ou mulheres na comitiva, não raro para cumprir agendas em locais turísticos. Um 7º deu carona para a mulher de um colega da Esplanada. 3 das autoridades levaram amigos a bordo e outros transportaram empresários ou lobistas. 7 pastas não apresentaram as relações de passageiros. Dezenas de voos foram cancelados nesta segunda-feira e aulas foram suspensas no aeroporto de Heathrow, em Londres, por causa das fortes nevascas que caíram no Reino Unido, que provocaram uma alteração nos meios de transporte e hoje o fechamento de escolas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sugeriu nesta segunda-feira aos países da União Europeia que transpiram suas embaixadas de Tel Aviv para Jerusalém, como anunciaram os Estados Unidos, reconhecendo essa cidade como capital do Estado de Israel. Netanyahu pediu também que se espere para conhecer a futura proposta do governo americano para a paz no Oriente Médio. O presidente venezuelano Nicolás Maduro afirmou que o partido do governo venceu em pelo menos 90% das 335 prefeituras disputadas nas eleições municipais realizadas no país neste domingo, com a ausência da oposição. O pleito não contou com as principais partidas da oposição que se negaram a concorrer em protesto contra o sistema eleitoral, que segundo ele seria fraudulento. O fogo avança sem controle na Califórnia, nos Estados Unidos. Já foram consumidos 700 quilômetros quadrados, área equivalente à cidade de Salvador. Mais de 200 mil famílias tiveram que deixar suas casas. Uma mulher de 70 anos que tentava fugir bateu o carro e morreu sufocada pela fumaça. Subiu para 4 o número de palestinos mortos em confrontos com tropas israelenses desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como capital de Israel. No fim de semana, Israel fez novos bombardeios na faixa de Gaza e disse que os ataques eram uma resposta ao lançamento de mísseis palestinos. O Líbano terminou em confronto um protesto pró-palestino em frente à embaixada dos Estados Unidos. Na França, o presidente Emmanuel Macron disse ao lado do primeiro israelense Benjamin Netanyahu que a decisão de Trump é uma perigosa ameaça à paz. A embaixadora norte-americana na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, defendeu neste domingo que a decisão de seu governo de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel movimentará a bola para frente no processo de paz entre israelenses e palestinos. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, considera que milhares de crianças estão expostas a novos riscos do mundo digital. Em um estudo lançado esta segunda-feira, a agência destaca que as redes fechadas, conhecidas como a Darknet,
permitem que a exploração, o tráfico e o abuso sexual de menores sejam feitos por encomenda. No relatório de 2017 sobre a situação da criança no mundo digital, a agência destaca que a forte presença de aparelhos móveis na vida dos menores tornou o acesso online menos controlado e potencialmente mais perigoso. O documento cita as diferentes formas como a tecnologia afeta sobretudo a vida das crianças desfavorecidas e práticas comerciais que criam políticas eficazes em benefício dos mais novos. Segundo a Unicef, os governos e o setor privado têm um papel relevante. A agência considera que estes não acompanharam o ritmo das mudanças da internet para proteger os menores dos perigos online e aumentar o acesso a conteúdos seguros. 6h48 em Manaus. As negras com idade entre 15 e 29 anos têm 2,19 vezes mais chances de serem assassinadas no Brasil do que as brancas na mesma faixa etária, de acordo com o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017, divulgado hoje. O índice 2017 traz dados de 2015 e foi elaborado pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, pela Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O índice agrega dados como frequência escolar, escolaridade, inserção no mercado de trabalho e taxas de mortalidade por homicídios e por acidentes de trânsito. No topo da desigualdade entre as taxas de homicídio estão os estados do Rio Grande do Norte, no qual as jovens brancas morrem 8,11 vezes, as jovens negras morrem 8,11 vezes mais do que as jovens brancas, e do Amazonas, cujo risco relativo é de 6,97. O risco relativo é a variável que considera a diferença de mortalidade entre brancos e negros. Em terceiro lugar, aparece a Paraíba, onde a chance de uma jovem negra ser assassinada é 5,65 vezes maior do que a de uma jovem branca. Em quarto lugar, vem o Distrito Federal com risco relativo de 4,72. Nos estados de Alagoas e Roraima não foi possível calcular a razão entre as duas taxas por não ter sido registrado nenhum homicídio de mulher branca nessa faixa etária em 2015. As taxas de mortalidade entre jovens negras nesses estados, no entanto, foram altas, 10,7 e 9,5 mortes por 100 mil habitantes, respectivamente. No Amazonas, a taxa de homicídios de mulheres negras é de 12,3. Mulheres brancas, 1,8. O risco relativo é de 6,97. Entre os homens, a chance de um jovem negro ser assassinado é 2,7 vezes superior à de um jovem branco. O índice é maior que o registrado no levantamento divulgado em 2015. O documento lembra que o Brasil foi o último país do mundo a abolir oficialmente a escravidão em 1888, quando os negros já eram cerca de 50% da população, mas ressalta que a abolição não significou a possibilidade de inserção no mercado de trabalho para essa população, que exercia trabalhos precários em geral nas zonas rurais, enquanto os imigrantes europeus eram absorvidos por fábricas em centros urbanos em meio ao avanço do processo de industrialização. 6h50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Temer diz que a reforma da Previdência vai muito bem e base aliada cobra a posição do PSDB. A Folha de São Paulo. Após a reforma trabalhista, advogados criam rede para rastrear decisões. O Estado de São Paulo. O varejo começa a contratar 73 mil pela nova lei trabalhista, o contrato intermitente. Planalto Central. Todos pagarão, diz o Correio Brasiliense. Todos pagarão, diz bilhete enviado à família de pai e filho assassinados no Distrito Federal. Valor econômico. Temer defende o comércio multilateral e destaca a melhora da economia brasileira. Estado de Minas. Companhia aérea distribui cerveja gratuita a bordo até fevereiro. Jornal do Comércio no Recife. Família desaparece em voo de monomotor em Mato Grosso. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, operação de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.